Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui pra falar da terceira temporada de Snowpiercer, que provavelmente é a pergunta que mais me fizeram nos últimos tempos. Velho, cadê os vídeos de Snowpiercer? Cadê os vídeos semanais? Gente, claramente vocês não me acompanham nas redes sociais. Então eu já deixo aqui embaixo o meu Insta, meu Twitter, Twitch, TikTok, enfim. Porque, gente, lá que eu falo pra vocês os vídeos que vai sair, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu já tinha avisado no Twitter, eu já tinha avisado no Instagram que eu não ia fazer vídeos semanais, nem quinzenais de Snowpiercer, porque eu não tinha como encaixar na minha agenda isso. Eu não gosto de começar uma coisa, me comprometer com uma coisa e depois não cumprir ela. Então eu já tinha avisado que ia sair o vídeo só quando terminasse a temporada, e aqui estou eu pra falar dessa terceira temporada, obviamente com spoilers, né? Então se você ainda não viu a terceira temporada, vai lá na Netflix, porque ela terminou hoje de sair, e volta aqui pra gente falar sobre tudo isso que aconteceu. Meu Deus do céu, que temporada cheia de coisas, vamos lá. Lembrando que, obviamente, se você é novo por aqui, você pode também se inscrever aí no canal, né, além de me acompanhar nas redes. Bom, galera, seguinte, né, temporada passada eu terminei com o meu coração na mão, pra não falar outra parte do meu corpo, né, porque meus dois personagens favoritos tinham batido as botas, né, quer dizer, né, a série tinha dado a entender que eles tinham batido as botas, mas como eu tinha falado no vídeo, sem corpo, né, sem morte confirmada, a gente não tinha como saber com 100% de certeza que a Melanie e o Ravi tinham morrido, mas, né, eu tava naquelas, né, eu tava deprimida, eu tinha ido lá no Instagram do Roberto Urbina falar com ele, sabe, gente, mas enfim. E aconteceu que, no fim das contas, o Ravi estava vivo, né, ele aparece logo no comecinho, sendo o comandante aí do Big Alice, porque a gente tá com o trem separado, né, a gente tem o Snowpiercer em uma versão muito mais curta, obviamente, né, com o Layton, a Josie e outros personagens, e a gente tem o Big Alice sendo comandado pelo Wilford, e o Ravi tá ali vivendo aquele trauma que ele vive a temporada inteira depois do ataque da cachorrinha. Quer dizer, da cachorrinha, né? Da cachorra Júpiter, né? Enfim. E isso, inclusive, é uma questão que foi interessante eles abordarem com maior detalhamento, sabe? Porque o Ravi realmente passa a temporada inteira nessa coisa de ter o trauma, sabe, de visualizar aquele ataque sempre, em vários momentos. Eu confesso que eu queria que o Ravi tivesse sido um personagem mais ativo na temporada. Vi alguns momentos que não tinham necessidade, que poderiam ter sido retirados, e que a gente poderia ter tido mais cenas de personagens como o Ravi, né? Eu sei que eu sempre puxo a sardinha dele porque eu amo ele, mas, assim, galera, sinto muito, ele é, assim, meu fave, e eu queria ter visto mais dele, né? Além dele estar trabalhando para superar esse trauma, né? Eu queria ter visto mais dele ajudando ali, a gente viu mais ele ajudando, assim, no último episódio da temporada, né? Eu queria ter visto ele superar esse trauma dele um pouco antes, para poder ser mais útil para a tripulação em si do Snowpiercer. A gente teve uma temporada aí que ela foi um pouco diferente das duas anteriores, porque a gente não teve aí a Melanie sendo a cabeça de tudo, né? No começo eu fiquei, putz, como será que isso vai funcionar, né? Porque a gente já teve por um pedaço da segunda temporada sem ela, né? E pra mim, a parte que foi sem ela ali no trem deu uma desandada, assim, na série em si. Então eu fiquei um pouco preocupada quando eu percebi que a gente ia ficar boa parte da temporada sem ela, quer dizer, a temporada inteira sem ela, né? Principalmente porque a gente não sabia se ela estava viva, né? Dava a entender que ela realmente tinha morrido, né? E aí eles conseguiram trazer ela naquele formato de memórias ali da Alex, do próprio Wilford e tudo mais. E foi num momento chave, sabe? Foi num momento necessário, um momento que a gente tava há muitos episódios sem a Melanie, né? E ela estar ali, a presença dela fez diferença pra trama. Mas mesmo assim, é muito interessante ver como essa série é extremamente política, né? Eu acredito que é uma das séries mais políticas, assim, que a gente assiste, né? Que a gente tem na nossa atualidade. Porque um grande exemplo disso, né? Foi o momento onde o Layton falou que ia ser uma democracia e que as pessoas iam votar no destino delas, mas que ele ia convencer elas de que o ideal era eles, de fato, irem para onde ele queria, né? Que era o Novo Éden, né? E tudo mais. E que ele criou ali, né? Uma alegoria, né? Com a nossa nova personagem Asha, que foi encontrada ali por eles, né? Quando os trens estavam separados ainda. E ele usou ela para encantar a população do Snowpiercer, né? Para convencer a população do Snowpiercer de que o ideal seria eles irem para o Novo Éden. Só que o Novo Éden, né? Era uma coisa assim, não exatamente confirmada de que ia dar certo, de que tava tudo bem, de que era um caminho certo. E essa personagem, pra mim, ela não teve
tanta utilidade na trama, além de que ela trouxe a informação de que podem sim existir outras pessoas, né, vivas em algum lugar, escondidas em algum lugar. Então, ela traz uma esperança de um plot ali pra 4ª temporada. Pra quem não sabe, a série já foi renovada pra 4ª temporada, a produção já começou. E a gente tem tudo pra ter uma temporada muito, muito, muito interessante na 4ª, sabe? Eu vi essa 3ª temporada muito como uma temporada de transição. A gente teve alguns momentos, assim, que foram bem desnecessários, tipo o 7º episódio, que foi aquele sonho do Leighton, pra mim foi uma coisa, assim, sem pé nem cabeça, sabe? Não teve motivo nenhum pra eles colocarem aquele episódio. Foi praticamente... Pra quem acompanha anime, sabe os episódios filler? Que eles não fazem parte, assim, do cânone da história, sabe? Que eles estão ali pra preencher a semana, assim. Então, esse episódio foi quase um filler, assim, sabe? Ele não tinha necessidade pra trama em si. Cara, não me convenceu. Outro plot que pra mim foi super inútil, super aleatório, foi o plot do Pike, assim, gente, pra quê? Sabe, pra que colocar o Pike como um traidor, entre aspas, né, que queria ali acabar com o Leighton? Assim, foi muito desnecessário, foi bem encheção de linguiça, dava pra ter focado muito mais nos personagens que não são relevantes, né? O próprio Ravi, o Ben, a Josie. Vocês sabem que na primeira temporada eu tinha uma bronca muito grande com a Josie, né? Eu não suportava ela. Mas nessa temporada eu gostei muito dela, tirando aquele momento que eles colocaram o Ben e a Josie. Eu fiquei, mano, eu até reclamei no Twitter, sério. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Tipo, a gente entende que eles estavam numa carência ali e tudo mais. Só que, cara, não fez sentido nenhum, sabe? Assim, serviu pra eles terem uma conversa, né, de que a Josie realmente gosta do Leighton, depois pro Ben, e falar pro Leighton não perder tempo, né, porque ele perdeu muito tempo pra falar pra Melanie. Só que daí a Melanie, tipo, voltou, sabe? Então, assim, foi um plot desnecessário. Pra mim, teria sido muito mais interessante se eles tivessem mantido uma conversa profunda sobre isso, sabe? Sobre como eles se sentiam, sobre como eles estavam sendo atingidos por essa ausência das pessoas amadas, né? De formas diferentes, né? Mas pra mim, se tivesse ficado numa conversa de cúmplices ali, teria sido muito mais interessante do que eles tivessem se pegado, sabe? Nada a ver isso, assim, sabe? Não acrescentou nada pra trama. Foi uma cena, o que tá acontecendo, sabe? Teria sido muito mais bonito se eles tivessem sido cúmplices ali numa amizade mesmo, assim, numa conversa franca e tudo mais. E o Ben teria percebido a mesma coisa se tivesse sido só numa conversa, não precisava ter transado com ela, mas enfim. O plot do pai, como eu tava falando, foi muito inútil, assim, não vi necessidade disso acontecer. E é estranho porque a LJ, que é uma personagem que tanto movimentou a história, ela teve um final muito assim... Foda-se, vamos dar um final pra ela, porque ela tem que encerrar a trama dela aqui. Mas, tipo, cara, a morte dela não fez jus a ela, né? Bom, pra quem não lembra, a LJ que começou todo aquele movimento ali dos assassinatos na primeira temporada, que fez com que a Melanie buscasse o Leighton lá nos fundistas pra transformar ele em detetive do trem. Então, assim, a LJ foi a primeira master vilã ali da história, sabe? E ela que fez toda a movimentação inicial acontecer pra dela simplesmente, tipo, morrer engasgada com o olho de vidro do pai dela, sabe? Gente, desculpa, mas assim, eu achei uma morte muito idiota. Acho sim que a LJ tinha que ter morrido, tá? Porque assim, se a série se prendesse nos mesmos vilões por todas as temporadas, a série ia morrer, gente. Sério, de verdade, assim, não tem como ficar sustentando os mesmos vilões, assim, por tantas temporadas, até porque os objetivos, eles vão mudando, né? Os ideais vão mudando conforme o tempo vai passando e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, a gente, pra 4ª temporada, a gente tá resetado de vilões, né? O Wilford foi mandado naquele carrinho limpa-trilhos, né? Que a Melanie sobreviveu por 6 meses, então dá a entender que ele vai ficar um tempo fora mesmo. Talvez ele fique um tempo da temporada fora, depois ele reapareça. Talvez ele tenha sido mandado pra fora pra sempre, né? A gente não sabe ainda. Mas, querendo ou não, o Expresso da Manhã tá sem seus vilões, né? Que era o Wilford e era a LJ, né? Os principais vilões. Eu acho, sim, que a LJ tinha que ter morrido, mas achei essa morte muito besta. Eu acho que ela tinha que ter sido uma morte diferente, por outro motivo. Sei lá, assim, sabe? A LJ foi ficando esquecida no churrasco essa temporada. O plot dela foi, tipo, o casamento com o Oz, sabe? Assim, ela deixou de ser relevante pra trama, sabe? E o que é triste, porque ela é uma personagem que foi muito bem escrita, assim, no começo da história da série, né? Mas aí, quando a Melanie retornou, né, a gente pensou, putz, a Melanie vai ficar contra o Leighton, né? Não era isso que a gente queria e tudo mais. E no fim das contas, ela tomou essa atitude desesperada, porque ela, de fato, não achava que era seguro, né?
ir pelos trilhos, né, para chegar no chifre da África, mas também ela queria, né, chamar a atenção ali do Layton, né, da Josie e tudo mais, para eles poderem ter uma conversa, né, e eles chegaram os dois à conclusão, né, o Layton e a Melanie, de que se o Wilford tivesse vivo, não ia ter como eles deixarem as pessoas decidirem o que elas queriam pro destino delas, né. Então eles chegaram ali naquele acordo e tal, que a Melanie ia continuar no Snowpiercer com quem quisesse continuar e que o Layton ia com o Big Alice tentar chegar ali no chifre da África. E no fim das contas eles chegaram ali, né, eles estão numa temperatura de menos 5 graus, que é menos 20 Celsius, porque eles estão menos 5 Fahrenheit, né. Que é uma temperatura, assim, que é habitável, né? A gente tem vários pontos, por exemplo, na Rússia, enfim, que tem essa temperatura. E então, para a quarta temporada, a gente vai ter uma grande mudança, né? Engraçado, porque quando a Melanie voltou pro trem, eu pensei assim, cara, não tem como essa série se sustentar por mais uma temporada inteira só dentro do trem. A gente precisa ter alguma mudança. Daí a gente já teve a mudança de que não temos mais os mesmos vilões, né? E a gente tem, sim, a mudança de que a gente vai ter essa vivência fora do trem. A gente tem os personagens bem divididos, né? A Alex ficou ali com o Layton, a Josie, a Zara. A Josie e o Layton, né, finalmente se declararam pro outro. É engraçado porque vocês lembram que eu tinha uma bronca com a Josie na primeira temporada, né? Mas nessa temporada eu gostei muito dela. Achei ela super, assim, útil pra todo mundo. Tirando aquele rolê, né, do Ben, que eu já falei, que eu fiquei muito incomodada. Mas, assim, gostei muito da Josie nessa temporada. Fiquei feliz que ela e o Layton conseguiram ali conversar um pouco. Mas a gente tem uma divisão bem, assim, ao meio, né, dos personagens. Até porque a Teal resolveu ficar no Snowpiercer, né? Ela virou a comandante ali no lugar do Roach, né? Que resolveu ir pro Novo Eden junto com a Ruth. E a gente tem também, ali com a Melanie, tem o Ben, né? Que, gente, meu casal! Sério, gente, meus pais. Perfeitos, maravilhosos. Eu amo eles tanto. Gente, eu shippo eles tanto. Eu não sei, caras. Eu amo Melanie e Ben. Assim, eles têm uma relação tão genuína, tão pura, de admiração mútua, sabe? Que, caras, eu amo Melanie e Ben demais. Assim, a real é que eu amo muito a Melanie, entendeu? Adoro a amizade dela com o Ravi, tô até triste que eles estão separados, espero que seja momentâneo. Mas a gente tem também ali o Miles junto com a Melanie, a gente tem a Teal, né, que resolveu ficar. Junto com a Audrey, né, que elas encontraram o amor uma na outra, assim, também achei um plot completamente aleatório, né, parecia que eles não sabiam muito bem o que fazer com as duas, mas assim, a Audrey acabou conseguindo uma rendição ali, por causa do que ela tinha feito a favor do Wilford antes, enfim, né, eles meio que arrumaram um buraco ali para as duas se enfiar, mas só que não... foi um plot meio solto, assim, também, né? Mas, enfim, melhor do que tirar elas da trama, né? Porque eu gosto delas, mas enfim. E aí a gente tem, né, bem no final, aquela questão daquele míssil, né, ali, tipo, explodindo ali, que a Melanie enxerga ao horizonte, né? E daí fica a dúvida, a gente não sabe de onde que veio, se veio lá de onde tá o Layton lá do Novo Éden. Só que, assim, teoricamente a Melanie tinha que estar tempo ainda de distância de chegar minimamente perto de lá, a menos que ela esteja indo em direção àquele lugar, né? Seria o Wilford fazendo aquilo? Seria uma outra civilização, né, que foi construída lá e tudo mais. Então, assim, a gente não sabe, a gente não tem confirmação nenhuma do que é, né, aquela explosão que a Melanie viu ao longe. E provavelmente, né, a próxima temporada vai começar desse ponto, né, deles tentando descobrir, triangular ali o que é aquilo ali. E vai ser muito interessante, porque na quarta temporada a gente vai ter essa divisão de visões, né, a gente vai ter o trem, né, pra gente não perder essa essência ali do trem, com personagens super importantes ali dentro, né, e a gente vai ter também fora do trem, né, que tem também a Alex ali. Eu lembro que teve um momento até que eu dei uma chipada com a Alex e o Ravi na segunda temporada, quem sabe não vem aí, né, mas enfim. E a gente vai ver essa construção ali dessa nova civilização, né, se eles vão conseguir entrar em contato de alguma forma com o Snowpiercer, né, porque a ideia da Mel é de fato, né, eles conseguirem reabitar o planeta, só que ela tinha receio, né, de não ser seguro. E eu vou ser bem sincera, gente, eu acho que se fosse o Snowpiercer com seus 1029 carros de comprimento, realmente acho que ia dar ruim, sabe? Pelo fato dos dois trens estarem mais leves, mais curtos, acredito que deu mais certo por causa disso também. Então, talvez a gente tenha um contato mais pro meio da temporada aí entre as duas locomotivas, né? Pra comunicar a Melanie de que eles conseguiram um lugar sim, de que ela pode se aproximar, de repente ela vem pelo outro lado, enfim. Então, a próxima temporada vai ser bem interessante, porque vai mudar a dinâmica, né? Como eu falei, a gente não tem mais os mesmos vilões, a gente tá zerado de vilões, né? Então, outras pessoas vão surgir com outras questões, né? Outros motivos pra se opor ou pra
tentar fazer alguma coisa acontecer. E a gente vai ter, né, essa dinâmica aí das duas locomotivas, né, que uma está em movimento e a outra não está mais, né? Como vai estar esse clima aí dentro do Snowpiercer, né? As pessoas vão estar revoltadas, as pessoas vão estar felizes, as pessoas vão estar esperançosas. Será que o Wilford ele vai voltar, né, ou não? Será que ele vai ficar a temporada inteira fora de novo? O que será que é esse míssil que a Mel viu ali explodindo numa distância ali no horizonte, né? Então, assim, a gente tem várias questões para a próxima temporada, que ela já está em produção. A gente tem aí acréscimo de alguns atores já pro elenco, então vamos ver o que vai rolar. Tomara que não sejam atores que apareçam e morram, que nem a personagem acha, né? E assim, de um modo geral, gente, eu gostei da terceira temporada. Eu acho que eu gostei mais da terceira temporada do que da segunda, sabe? Queria que a Mel tivesse aparecido mais, mas acho que eu gostei mais da terceira temporada do que da segunda, não sei. Tiveram alguns momentos da segunda que eu preferi, outros que eu preferi da terceira. Mas acho que a série deu uma sustentada boa, assim. Eu tinha medo dela desandar, mas não. Pra mim tiveram algumas ressalvas, né, como eu falei, assim. Achei a morte da OJ muito idiota. Não acho que ela não tinha que ter morrido, mas a forma com que aconteceu eu achei idiota. Alguns personagens a gente viu ali umas soluções fáceis, né, tipo ali pra Teal, pra Audrey e tudo mais. Algumas decisões meio equivocadas, né, tipo Ben e Josie, nada a ver. E também senti falta, né, tipo, de ver mais do Ravi, por exemplo, que eu espero que ele apareça mais na quarta. Senti falta de ver mais do Miles também, que ele apareceu pouco e eu gosto dele. Agora que ele ficou com a Melanie como aprendiz, talvez ele apareça mais também. E eu confesso que eu senti falta até um pouco mais da Ruth, assim, mas no iniciozinho da temporada ela foi mais, assim, útil, né, ela era super ativa, né, na resistência e tudo mais. E dela foi sumindo um pouquinho ao longo da temporada. O pai, que teve um plot muito ruim também. Mas, assim, entre altos e baixos, pra mim a série teve mais altos do que baixos nessa terceira temporada. E pra mim ela sustentou bem. Eu gostei, né? Eu tava com medo de não gostar dessa terceira temporada, mas eu confesso que eu gostei. E comenta aí embaixo o que você achou. Quem foi seu personagem favorito nessa temporada? Se você ficou feliz com o reencontro de Ben e Melanie, pelo qual eu esperei uma temporada e meia, mas enfim. E se você acha também que vão aparecer outras pessoas ali que estão habitando alguns lugares ali do planeta, né? Cara, agora que eu parei pra pensar, a gente, a Asha sobreviveu por 8 anos no meio do negócio congelado pra ser resgatado pelo trem e morrer, né? E é isso, né? Essa temporada aí nos foi entregue com bastante carga emocional, assim, em vários sentidos diferentes, seja com reunião, seja com separação, seja com nascimento de criança, seja com traumas sendo superados, com, enfim, né? A gente teve várias visões, né? Essa temporada foi muito para os personagens se reencontrarem, né? O Leighton reencontrar o seu amor na Josie, a Mel reencontrar o trem, né? O Ben reencontrar a Mel, a Alex reencontrar ali a confiança na mãe dela e tudo mais. Então, assim, essa temporada foi basicamente de reencontros em diversos, assim, aspectos diferentes. E pra mim ela deu um tom bom de terceira temporada, assim, e ela pegou um gancho muito bom pra gente ter um desenvolvimento, uma quarta temporada super legal, bem diferente do que a gente viu até então. Porque, né, a gente vai ter essa visão aí de fora do trem. Então, até porque naquela hora que foi ter aquela batalha entre os fundistas e a parte da frente do trem, eu fiquei, meu Deus, não acredito de novo isso da primeira temporada. Mas a gente teve um desfecho super interessante na conversa, o que faz muito sentido, né? Até porque a Mel e o Leighton, eles desenvolveram um laço ali, né? Eles desenvolveram uma cooperatividade, uma contribuição, tanto quanto amizade, quanto profissional mesmo, né? Eles queriam os dois o bem das pessoas, né? Então, assim, eu gosto muito dos dois, acho que eles dois são uma dupla interessante, assim. E eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer, se a Mel vai reencontrar ali o Big Alice em algum momento, se eles vão tentar ocupar outra parte do planeta. Enfim, eu só quero ver reencontros. Gente, eu quero minha dupla Ben e Ravi juntos de novo, entendeu? Tô assim, mas enfim, né, gente? Vocês sabem que eu puxo muito sardinha pro Ravi, né? Mas enfim, é isso, galera. Me conta aí embaixo quais foram os seus personagens favoritos dessa temporada, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.